Ninguém naquela casa ousava contrariar o milionário Rafael Monteiro Vasconcelos. Funcionários abaixavam a cabeça, convidados fingiam não ver, a família evitava confronto. Até que numa noite clara, uma babá recém-chegada fez algo tão inesperado que o silêncio daquela mansão virou constrangimento. Só que não foi isso que abalou Rafael. Foi o que veio depois, quando Lia, a própria filha dele, uma bebê que não sorria há meses, olhou para aquela mulher e reagiu de um jeito que ninguém sabia explicar. Naquele instante, o homem mais poderoso da sala percebeu que tinha perdido o controle de tudo. Clara segurou a alça da mochila e olhou para o portão. 3 metros de ferro pintado de preto, câmeras piscando nos cantos, trepadeira cobrindo o muro inteiro. Bairro onde até a calçada parecia varrida com régua a menos, nenhum cachorro latindo. Nenhuma criança na rua, nenhum rádio ligado. Ajeitou o currículo dentro da bolsa. O papel estava dobrado em 4 porque a impressora do centro comunitário cortava a margem. A bolsa descascava no canto, mas era a única com alça boa. Clara tinha 25 anos, vinha de São Benedito das Palmas, 2 conduções e um trem para chegar ali. E uma coisa que nenhum patrão ia tirar dela, ou coluna reta. Não abaixava a cabeça para rico, para bonito, para poderoso. A avó ensinou isso antes de ensinar a ler, tocou a campainha. A porta abriu. O homem que apareceu era alto, cabelo escuro, penteado. Camisa social branca com as mangas dobradas até o cotovelo. Bonito, bonito, daquele jeito que afasta em vez de convidar. Os olhos dele desceram para os sapatos dela, subiram pela bolsa gasta, demoraram no rosto, não cumprimentou, não estendeu a mão. Aqui tem regras. Rafael Monteiro Vasconcelos, 29 anos, dono daquela casa, daqueles muros, daquele silêncio. Clara respirou fundo e devolveu sem pestanejar. Ótimo, eu também tenho as minhas... Ele ergueu uma sobrancelha, ficou 2 segundos medindo ela e virou as costas. Andou na frente pelo corredor de mármore, sem conferir se ela acompanhava. Clara foi atrás no passo dela, reparando nos quadros enormes, nas flores em vasos que deviam custar o aluguel da kitnet da tia. Cheiro de lavanda e madeira, tudo limpo demais, organizado demais, quieto demais. O quarto de Lia ficava no 2º andar. Clara empurrou a porta e encontrou uma menina de 1 ano e meio sentada num tapete felpudo, cercada de brinquedos importados que ela nem tocava. Bichos de pelúcia alinhados por tamanho, blocos de madeira numa caixa transparente, livros em inglês na estante baixa. A parede tinha uma rotina impressa com horários de mamadeira, soneca e banho, tudo dividido por cores. Câmeras nos cantos, sensores na porta. O quarto de uma criança planejado por adultos que nunca sentaram no chão para brincar. Lia tinha olhos castanhos grandes e sérios, olhos que não combinavam com 1 ano e meio. Não chorava, não ria, não esticava os braços, ficava ali com as mãos no colo, olhando para o nada. Clara largou a mochila no chão e não foi até ela. Sentou no tapete a 2 metros de distância, cruzou as pernas e começou a cantar baixinho uma música que a avó cantava lá em São Benedito. Desafinada, cheia de palavras trocadas, com aquele ritmo mole de quem embala neném na rede. A voz de Clara não era bonita, rouca, meio falhada, mas era quente. Lia virou o rosto devagar. Os olhos encontraram os de Clara e ficaram ali presos, curiosos. Uma funcionária mais velha de uniforme cinza parou na porta e ficou observando. Depois de quase 1 minuto, disse baixo, faz meses que ela não olha assim para ninguém. Clara não parou de cantar. Só sorriu. Naquela mesma noite, a mansão encheu. Dona Sônia e seu Eurico Peix de Rafael ocuparam as cabeceiras da mesa com 2 casais amigos. Prataria brilhando taças de cristal, guardanapos de linho dobrados em leque. O choro de Lia encheu o andar de cima e desceu pela escada. Rafael largou o garfo no prato. Chama a babá. Clara desceu com a menina no colo. Lia estava vermelha, rosto molhado, febre leve. Tentou a mamadeira. Lia virou o rosto e empurrou com a mão. Rafael se levantou, a cadeira arranhando o piso, e parou na frente de Clara com o queixo erguido. Faz o teu trabalho ali no meio da sala. Com os convidados assistindo. Clara apertou os lábios e tentou de novo. Lia empurrou com mais força.
Rafael arrancou a mamadeira da mão dela num puxão. Lia se assustou, o corpinho contraiu e o choro explodiu menos agudo, fino, desesperado. Calma, Clara pediu. A voz firme, apesar das mãos geladas, ele virou para ela. Você vem lá da periferia e quer ensinar alguma coisa aqui dentro. A frase calou a sala. Os convidados baixaram os olhos. Uma das mulheres levou o guardanapo à boca. Sônia ergueu a taça de vinho e bebeu um gole longo. Eurico continuou cortando a carne. Clara olhou para Lia menos vermelha, tremendo sim a desesperada, no meio de gente que não sabia acalmar nem a si mesma. Pegou a mamadeira da mão de Rafael e virou o leite inteiro no terno dele. O líquido branco escorreu pelo tecido escuro, encharcou a gravata, pingou no sapato italiano, respingou no mármore polido. Ninguém se mexeu. Lia, no colo de Clara, virou o rostinho molhado para o pai encharcado e gargalhou. Alta, gostosa, de barriga, dessas que fazem o corpo inteiro sacudir. A primeira que aquela casa ouvia em meses. O som encheu a sala, subiu pela escada, coou pelo corredor. Rafael ficou plantado ali, leite escorrendo pela gravata, a filha rindo no colo da mulher que ele acabara de humilhar. Clara ajeitou a menina no quadril e o encarou de frente. Quando o senhor quiser conversar com educação, me procura no quarto da sua filha. Virou as costas e subiu a escada sem hesitar. Terno molhado, sapato sujo, orgulho esparramado no mármore junto com leite. Lá em cima, Lia ainda ria. Rafael apertou os dentes e prometeu que mandava aquela mulher embora na manhã seguinte. Só que amanhã guardava outra coisa. Rafael desceu antes das 7 com a demissão montada na cabeça. Subiu direto ao quarto de Lia, a porta estava entreaberta. A mesma música de ontem, soando baixinho, empurrou Clara estava no tapete com a menina no colo. Lia segurava uma colher de plástico rosa e batia num potinho vazio de papinha. Toda vez que fazia barulho, Clara regalava os olhos num espanto exagerado, e Lia ria e batia de novo. O discurso engasgou na garganta dele. Bom dia, menos Clara disse, sem tirar os olhos da menina. Ela tomou a mamadeira inteira hoje. Dormiu a noite toda, acordou às 6:30 querendo brincar. Rafael ficou 3 segundos ali com a mão na maçaneta, olhando a filha rir daquele jeito solto, saiu, chamou Dona Vera, a governanta, arruma outra babá. Senhor Rafael, a menina está diferente desde ontem. Comeu tudo, dormiu a noite inteira, acordou bem-humorada. Já tem semanas que isso não acontece. Arruma outra. Meia hora depois, a substituta entrou no quarto. Jovem, treinada, uniformizada, Clara não discutiu. Pegou a mochila e desceu para o banco de pedra do jardim. Lá em cima, Lia encarou a mulher nova, estudou o rosto diferente, as mãos diferentes. A funcionária ofereceu a mamadeira com um sorriso ensaiado. Lia empurrou, ofereceu o bichinho de pelúcia, Lia virou o corpo. A moça tentou pegar ela no colo. Lia se jogou para trás e gritou. Um grito de quem procura alguma coisa e não encontra. Du Escrit, riu Rafael e escutou. Apertou a caneta entre os dedos até o plástico ranger. 10 minutos, 15, 20, o grito ficou mais rouco, mais cansado, mas não parou. Dona Vera apareceu na porta. A menina não aceita ninguém, senhor. A outra moça está lá embaixo, no jardim. Ele abria e fechava a mão esquerda, apertando o ar. Depois, com a voz travada, chama ela. Clara subiu sem pressa, entrou no quarto, se abaixou e abriu os braços. Lia se jogou no colo dela com uma força que não combinava com aquele corpinho. Enfiou o rosto no pescoço de Clara, agarrou a gola da blusa com os 2 punhos e o grito virou soluço. O soluço virou suspiro trêmulo, o suspiro virou calma. Em minutos adormeceu, Rafael apareceu na porta. Clara balançava devagar a mão nas costas de Lia, ela escolheu. Clara disse. A voz saiu baixa, sem Vitória, não fui eu. Ele apertou a maçaneta e saiu sem dizer mais nada. Clara ficou porque Lia decidiu por todo mundo. E a decisão de uma menina de 1 ano e meio pesou mais que o orgulho dele. Os dias foram passando. Clara levava Lia para o jardim de manhã
inventava brincadeira com folha, com água, com pedra. A menina começou a rir mais, a dormir melhor, a comer sem birra. Rafael reparava também, e cada melhora era como uma farpa debaixo da unha. Passava pelo corredor e ouvia Clara cantando. Entrava no quarto e encontrava brinquedos espalhados, soneca atraçada, roupa trocada fora de hora. Tudo errado na planilha, mas funcionando com a menina. Numa manhã parou na porta. Ela precisa de rotina. Clara virou com Lia no quadril. Ela precisa de chão, não de vitrine. Estou falando de disciplina menos e eu estou falando de afeto. Dá para ter os dois. Rafael abriu a boca para rebater. Lia esticou a mão na direção dele e soltou um som, meio tentativa, meio pedido. A mãozinha gorducha se abriu e fechou no ar. Ele não se mexeu. Ombros erguidos, mãos enfiadas nos bolsos, a mão da filha ainda esticada no ar, virou e saiu pelo corredor. A Clara ajeitou a menina no colo. Teu pai é complicado, sabia. Lá embaixo no escritório, qualquer pessoa diria que ele não se importava. Não entrava no quarto, não pegava a filha, não brincava, não sentava no chão. Mas sabia que Lia preferia o bichinho cinza ao marrom, que dormia melhor com barulho de chuva no aplicativo, que ficava agitada com luz forte e esfregava o olho esquerdo quando estava com sono. Sabia tudo, só não sabia como chegar perto. As brigas entre Clara e Rafael viraram um estranho costume naquela mansão. No corredor por causa de janela aberta, na cozinha por causa de temperatura da papinha, na porta do quarto por causa de brinquedo no chão. Os funcionários já tinham desenvolvido um instinto quando ouviam os passos dos dois se aproximando do mesmo cômodo, arrumavam tarefa em outro andar. Mas uma coisa mudou no meio das discussões, tão devagar que nenhum dos dois reparou. Clara aprendeu que o silêncio de Rafael, quando estava com raiva, era seco menos boca fechada com força, passos firmes, porta batida. Quando estava triste era outro. Ele parava num canto qualquer da casa, os ombros ligeiramente caídos, os olhos num ponto fixo que não existia. Rafael aprendeu que Clara o enfrentava de dois jeitos: quando vinha porque estava certa, o queixo subia e a voz ficava clara. Quando vinha de cansaço, a voz era a mesma, mas as mãos tremiam. Numa tarde de sol, Lia tropeçou numa raiz no jardim e quase caiu de cara na grama. Clara fez uma careta tão absurda, menos olhos arregalados, boca torta. Elle engva pra fora, que a menina gargalhou em vez de chorar. Gargalhou tanto que caiu sentada e ficou rindo, batendo as mãos na grama. Rafael, no terraço lá em cima com a caneca de café, sorriu de leve. Clara levantou os olhos e viu aquele sorriso vindo daquele rosto. Bagunçou mais coisa dentro dela do que qualquer briga teria feito. Raiva é simples, raiva tem forma, tem nome. O que vem depois, não. Naquela mesma semana, Beatriz Fontoura começou a frequentar a casa, noiva de Eduardo, irmão mais velho de Rafael. Magra, cabelo liso repartido no meio, roupas que pareciam costuradas no corpo. Falava baixo, sorriso ensaiado, cada movimento calculado. Clara percebeu o olhar de Beatriz na segunda visita. Cruzaram no corredor do segundo andar. Beatriz olhou Clara da cabeça aos pés, sapato, calça, blusa, cabelo, e virou para o outro lado, sem dizer bom dia, sem mudar a expressão. A Clara continuou andando e uma sensação fria desceu pela nuca. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de mulher que cataloga e descarta no mesmo gesto. No almoço de domingo, família reunida, Beatriz fez o primeiro movimento. Talvez fosse bom orientar a moça sobre o tom de voz, menos disse olhando para Sônia. Excesso de carinho com a menina pode criar dependência. Clara vinha passando com a mamadeira, parou e Lia é uma bebê, não é alguém de quem se espera lucro ou resultados. Sônia largou o garfo. Eurico nem ergueu os olhos. Eduardo disfarçou o desconforto olhando uma mancha interessantíssima na toalha. Rafael levantou o rosto do prato. Os resultados da Clara com a menina falam por si. Algumas palavras, nenhuma explicação. Beatriz deu um sorriso amarelo e voltou a comer. No corredor, Clara o encontrou depois. O senhor estava me defendendo ou protegendo a única pessoa que faz sua filha dormir? Rafael encostou o ombro na parede. As duas coisas podem existir juntas? Clara revirou os olhos e seguiu andando.
Mas a coisa estava mudando, sem combinado, sem aviso, sem permissão. Ela começou a reparar no que não devia. No jeito que a voz dele suavizava quando Lia acordava assustada menos, a mesma voz que cobrava resultados ao telefone ficava mansa, quase irreconhecível. No olhar que escapava quando via Clara no chão do quarto, cabelo preso de qualquer jeito al-Hayá, tudo. Ele ficava 2 segundos a mais na porta. Clara sentia no calor da nuca que estava sendo observada. Ele reparava nas covinhas dela quando ria, na firmeza com que segurava a Lia, na velocidade com que respondia, sempre com uma frase na agulha, sempre precisa. Numa quinta-feira, choveu forte, chuva grossa de cidade grande, dessas que entopem bueiro e fazem a luz piscar. Lia acordou gritando às 2 da manhã. Clara pulou da cama e abriu a porta do quarto. Rafael já estava lá. Descalço, cabelo amassado de travesseiro, camiseta velha, cara de quem pulou da cama correndo, sem pose, sem nada. Qual a temperatura? 38,5 febre, nada grave. Clara preparou com pressa, baixou a luz, pegou Lia no colo. A menina soluçava, dedinhos agarrados na blusa. Clara cantou baixinho, quase murmúrio, balançando o corpo devagar, passando a mão nas costas da menina num ritmo que combinava com a canção. Rafael ficou na parede. Não mandou, não criticou, não tentou pegar a menina. Olhava Clara acalmar a filha com uma naturalidade que ele não tinha. Naquele rosto sempre tão controlado, alguma coisa rachava. O médico chegou em 40 minutos. Virose leve, antitérmico, repouso, foi embora. Lia adormeceu no colo de Clara, os dois ficaram no quarto. Rafael afundou na poltrona, olheiras fundas, olhos fixos na filha. Clara, ela virou devagar, esperando. Ele passou a mão no rosto, coçou a nuca, demorou. Você acha que criança pequena percebe quando alguém está tentando, mesmo errando em tudo? A pergunta pegou Clara desprevenida. Precisou de um instante para não demonstrar o quanto aquilo mexeu com ela. Criança pequena percebe quase tudo, principalmente quem fica por perto. Ele concordou devagar e saiu na ponta dos pés. A mudança veio no desgaste. Não houve virada bonita. Veio na repetição dos dias, no acúmulo de esbarrões e silêncios dentro daquela casa grande demais. Ela gosta de banana amassada com aveia menos, Clara disse numa manhã, mexendo a papinha de Lia na cozinha. Rafael estava na bancada do outro lado, celular na mão, caneca de café pela metade. Eu sei, sabe? Pedi para a cozinheira anotar o que ela aceita melhor, banana com aveia no topo. Clara parou de mexer. A colher ficou suspensa no ar. Para quem não entra no quarto, o senhor sabe bastante coisa. Ele guardou o celular no bolso e disse baixo, eu entro no quarto de madrugada, quando ninguém vê. O rosto dele mudou, não era raiva. Era a cara de quem teve um curativo arrancado sem aviso. Faz diferença o horário? Clara apoiou a colher na borda do prato. De dia ela está acordada. Criança precisa ver o pai de olho aberto, não só no escuro. Saiu da cozinha sem esperar resposta. Numa madrugada de quarta, após uma noite longa de cólica, Clara desceu à cozinha para buscar água. Empurrou a porta e encontrou Rafael. Na bancada de mármore, descalço, segurando uma caneca de café que, pelo cheiro, já tinha esfriado fazia tempo. Camiseta felha, cabelo caindo na testa, olheiras fundas. Os dois se olharam. Rafael ergueu a caneca num gesto mínimo, meio cumprimento maiorendi. O que você está fazendo acordada? A mesma coisa que o senhor. O canto da boca dele subiu e desceu rápido, quase triste. Falaram de Lia, da cólica, da febre, do jardineiro que podou a árvore errada. Coisas da casa que não importavam nada e que davam segurança justamente por não importar. Depois a conversa mudou de direção. Essa casa é grande demais, Clara disse, passando o dedo na borda do copo. Todas as casas são grandes demais quando falta gente de verdade dentro. Clara olhou para ele. Ele olhou para o café frio. Por que você nunca fala sobre a mãe da Lia? A pergunta saiu baixa. Não planejou, simplesmente saiu.
empurrada por todas as noites olhando para o teto do quartinho de funcionária, juntando peças que não encaixavam. Rafael ergueu os olhos. Porque não é simples. Nada que é. O dedão da mão esquerda batia na lateral da caneca num ritmo baixo. Um dia eu conto, promete? Prometo, Becla. Clara colocou o copo na pia, na porta, se virou. Boa noite, Rafael. Primeira vez sem o senhor. O nome dele no meio daquela cozinha escura, ele percebeu. Ela percebeu que ele percebeu. Subiu a escada. De manhã, tudo voltou ao normal, menos brigas, ironias. Mas a cozinha da madrugada ficou guardada num lugar que ninguém mais conhecia. Beatriz decidiu atacar num jantar importante. Eurico receberia 2 investidores estrangeiros. Mesa impecável, família sorridente, a casa funcionando como vitrine. Tem funcionário que esquece o próprio lugar quando a família abre demais a mão, Beatriz disse entre uma garfada e outra, olhando de canto para o corredor. Voz macia, veneno embaixo. Clara, justamente naquele momento, passou pela porta da cozinha com a mamadeira, parou, sentiu os olhos de toda a mesa se voltando para ela. Generosidade de verdade não humilha quem trabalha, a sala congelou. Beatriz abriu o sorriso falso e deixou a frase seguinte sair devagar. Saboreando cada palavra, mulheres espertas de origem simples sabem direitinho como se aproximar de homens fragilizados. Clara sentiu o rosto em brasa. Não era provocação, era golpe público planejado. Com testemunhas, Beatriz queria que os investidores ouvissem. Queria a frase colada na imagem de Clara para sempre. E o pior, queria que Clara perdesse a compostura ali na frente de todo mundo. Rafael se levantou, a cadeira arrastou no piso, não gritou. Falou devagar, cada palavra pesada. Clara é mais digna que todos vocês juntos. Quem realmente vive calculando como subir na vida são vocês. Não ela, que cuida da Lia com dedicação e sem segundas intenções. Isso é um escândalo, Sônia disse, voz trêmula. Escândalo é a facilidade com que essa família esmaga qualquer pessoa que não carrega o sobrenome certo. Os investidores trocaram olhares rápidos. Depois que as visitas saíram constrangidas, o confronto explodiu. Eurico chamou Rafael de ingrato. Sônia disse que ele destruía gerações de construção. Eduardo ficou num canto, rosto frio. Beatriz não escondia mais a raiva. Rafael ouviu tudo de pé, não interrompeu, não rebateu, deixou cada um falar. Quando terminaram, disse apenas uma palavra, acabou. E subiu, Clara estava no quarto, sentada no chão ao lado do berço. Lia dormia, Rafael entrou e encostou a porta. Você não devia ter feito aquilo. Não consigo mais assistir enquanto fazem isso contigo. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Não é por sua causa, é com você. É junto de você? Nunca soube tão claro de que lado quero ficar. Clara fechou os olhos, as lágrimas desceram. Sua família, a empresa, o nome. Nenhuma dessas coisas vale mais do que ver você inteira. Ela apoiou a cabeça no peito dele e chorou. Não de fraqueza, porque amor daquele tamanho muda a coragem de quem recebe. Naquela noite, passando pelo corredor, Clara ouviu vozes abafadas no escritório. Rafael, Eduardo e o advogado da família, Dr. Marcos Cortellini. As paredes eram finas o bastante. Palavras soltas: preservar a menina, evitar exposição, não repetir os mesmos erros. Tom de gente com medo de ser descoberta. Deitada no quartinho, Clara olhou para o teto e tomou a decisão mais difícil: ir embora. Não por falta de amor, pelo excesso, porque a presença dela estava rachando tudo ao redor de Rafael. Se ficasse, ele ia perder mais que dinheiro ou nome. Ia perder a chance de consertar qualquer coisa com a família. Quanto esperava que ele aceitasse, que concordasse que era o melhor. Ele olhou nos olhos dela e disse: se você sair tentando me salvar, vai estar me devolvendo para o mesmo vazio de onde me tirou. O ar travou na garganta de Clara. Posso perder a casa, o sobrenome, o dinheiro, o lugar nessa família. Não aceito perder você em silêncio. A verdade escondida naquela casa não foi descoberta por investigação.
Ela apareceu porque alguém decidiu usá-la como arma. Quando o Dr. Cortellini sugeriu afastar Clara e transferir Lia para outra residência da família, Eduardo aceitou sem hesitar. A justificativa era proteger a criança. A verdade era outra. Sem Clara e sem Rafael por perto, ficaria mais fácil manter enterrado o que estava enterrado. No Escret, Rio, a temperatura subiu rápido. Rafael, de pé, de frente para o irmão. A mesa de mogno entre os dois. Ninguém vai tirar a Lia de perto de mim. Você está deixando tudo sair do controle. E você está tentando resolver um problema que nunca assumiu que existe. Eduardo perdeu a compostura, a máscara caiu. Você está colocando tudo a perder por apego a uma situação que nem te pertence da forma que você finge. Rafael. A frase chocou todo mundo. Clara, no corredor, encostou na parede. As pernas cederam. Rafael encarou o irmão com uma calma que assustava. Repete. Quero que todo mundo nessa sala ouça direito. E a verdade rompeu? A mãe de Lia se chamava Ana das Graças. Funcionária da empresa de Eurico, mulher simples, trabalhadora, invisível naquele mundo. Chegava cedo, saía tarde, não reclamava. Quando engravidou, ninguém a protegeu. Quando não sobreviveu ao parto, ninguém chorou em público. Quando nenhuma família apareceu para reclamar a criança, tudo foi resolvido nos bastidores, rápido, limpo. Uma vida inteira apagada com a mesma frieza com que se fecha um balanço contábil. O nome dela não aparecia em nenhum documento da casa. Rafael, o filho mais novo, o que nunca era a primeira escolha para nada. Foi obrigado a assumir a paternidade para proteger a imagem do herdeiro perfeito, engoliu a mentira, assinou os papéis, carregou o peso sozinho. O pai biológico de Lia era Eduardo. Clara encostou a cabeça na parede e apertou os olhos. Enjoo, raiva, tristeza funda que subiu do estômago até a garganta. No escritório, Rafael falou, não gritou. A voz saiu firme, cheia de dor. Eu acordo de madrugada quando ela chora. Sei quando ela tem medo. Sei qual bichinho ela quer para dormir. Aprendi a ser pai na dor, na insistência, no erro. Você, Eduardo, deu o sangue, mas nunca deu presença. E para mim isso resolve tudo. Eduardo baixou a cabeça e não disse mais nada. Eurico levantou, a voz trêmula, mas o tom era de sentença. Você vai ser deserdado. Então me deserda, vai perder tudo. Já perdi tudo que não valia a pena. Sônia chorou a primeira e única vez. Não de arrependimento, de derrota. Do reconhecimento cru de que o filho que ela nunca priorizou era o único com coragem de fazer a coisa certa. Eduardo disse a última coisa, não quero e nem vou disputar a guarda. Só não quero escândalo. Essa frase explicou tudo. Ele nunca amou Lia como uma filha. Naquela noite, com poucas malas no porta-malas, Rafael saiu da mansão. Não levou herança, não levou aprovação, não levou o peso do sobrenome que nunca foi dele de verdade. Levou Lia no colo. A menina dormia com a cabeça no ombro dele, a mão pequena agarrada na gola da camisa, o bichinho cinza apertado contra o peito. O cabelo fino cheirava a sabonete de bebê. Clara foi com ele, não como funcionária menos, ela aceitou ir por amor. Carregava apenas uma sacolinha com o pouco que tinha, mas levava o mais importante, a vontade de estar com ele e com Lia. Na porta, Sônia fez a última tentativa. De pé na entrada colar de pé, rola os braços cruzados. Você vai se arrepender. Rafael parou. Virou o rosto. Lia se mexeu no colo dele e apertou a gola da camisa. Mãe, eu passei anos tentando ser escolhido pela família errada. Não vou recuar agora que escolhi a certa. Clara abriu a porta do carro. Rafael colocou Lia, ajeitou a fivela, conferiu a manta, encostou o bichinho no braço da menina. As mãos dele tremiam. Clara pegou uma e apertou. A pele dele estava gelada. Vai ficar tudo bem. Ele encontrou os olhos dela menos vermelhos, cansados, mas limpos. Eu sei, agora eu sei. O carro saiu pelo portão. As luzes da casa ficaram para trás, primeiro grandes, depois pequenas, depois nada. Na Catarina Lia dormia em paz. 3 anos depois, os 3 viviam de um jeito completamente diferente, num lugar que agora era deles. Casa menor,
Bairro arborizado, quintal de grama, varanda com vasos de samambaia que Clara insistia em pendurar menos metade secando, mas ela comprava outra e pendurava no lugar da morta, questão de honra, porta da frente sem câmera, muro sem trepadeira parada, portão que abre com trinco. A vizinha do lado criava galo e o bicho cantava às 5 da manhã, Clara reclamava. Rafael dormia no meio do canto. Brinquedos no corredor, desenhos de giz de cera colados na geladeira com ímã de fruta. Xícaras esquecidas na bancada, uma mancha de suco de uva no sofá que ninguém conseguiu tirar e que virou parte da decoração. Longe do nome da família, Rafael reconstruiu a carreira fazendo o que gostava, com a porta do escritório sempre aberta para o quintal. Levava Lia para a escola de manhã, às vezes atrasado, às vezes com a mochila esquecida e tendo que voltar. Num domingo, Clara trouxe 2 copos de suco de caju para a varanda. Você deixou a torneira pingando de novo? Arrumei ontem. Arrumou mal, tia lhe chamou encanador. Para quê? Eu mesma arrumo. Só estou avisando que o senhor engenheiro não sabe apertar uma torneira. Ele pegou o copo e bebeu. Uma gota de suco escorreu para o queixo. Clara passou o polegar e limpou distraída, natural, gesto de quem já fez isso 1000 vezes sem pensar. Na mansão tinha 6 pessoas para cuidar de uma torneira e agora tem eu, que sou melhor que as 6 juntas. Ele riu, riso de verdade, riso de domingo, riso de homem que aprendeu a rir tarde e agora não economiza. Lia apareceu correndo do quintal, vestido sujo de terra vermelha, galho comprido na mão, cabelo cheio de folha seca, joelho ralado de uma queda que já tinha sido chorada, limpa e esquecida. Pai, olha o que eu achei. Rafael se abaixou na altura dela. O que é isso? Espada mágica de galho. As melhores são de galho. A Clara olhou para a cena e a garganta apertou daquele jeito bom. Lia tinha 4 anos e meio. Chamava Rafael de pai com a naturalidade de quem nunca precisou de outra palavra. E ele era menos em cada febre, cada pesadelo, cada história antes de dormir, em cada colo, cada bronca dada com firmeza e carinho. Em cada manhã de escola em que penteava o cabelo dela errado e ela saía rindo. A verdade biológica continuava ali. Um dia, quando crescesse, Lia saberia de tudo. Clara fez Rafael prometer, sem mentira, sem surpresa, contariam juntos na hora certa. Porque os dois conheciam de perto o estrago que segredo faz dentro de uma família. Pai, faz o monstro. Que monstro? O monstro bobo que perde mim? Rafael fez a cara mais horrorosa que conseguiu e saiu correndo atrás dela pelo quintal. Lia gritava e gargalhava, desviando dos vasos, tropeçando na grama galho erguido no ar. Clara ficou na varanda com um copo na mão, assistindo o homem que conheceu encharcado de leite no jantar mais tenso da vida dele, agora ajoelhado na grama, fingindo perder para o galho mágico de uma menina de 4 anos. Quando volta ofegante, grama no joelho, folha no cabelo, Clara estava de pé esperando. Ele passou o braço pela cintura dela e encostou a testa na dela. Faria tudo de novo, disse baixo. Tudo, cada perda, cada briga, cada porta fechada. Ah, Clara tirou a folha do cabelo dele, até a mamadeira no terno. Principalmente a mamadeira no terno. Ela riu, olhos brilhando no sol. Esse foi o primeiro milagre daquela casa. Não o leite no terno. Alguém te enfrentar e você, em vez de destruir, encontrar ali o caminho para amar de verdade. Ele engoliu seco e segurou a mão dela. Lia voltou correndo e abraçou as pernas dos dois, o galho espetando a canela de Rafael. O vestido sujo lambuzando a calça de Clara, os 3 ficaram ali no quintal. Debaixo do sol de domingo, com a torneira pingando lá dentro e os vasos morrendo na varanda e o galo do vizinho já preparando o próximo canto das 5, família. A que não nasceu certinha, não veio com manual, não tinha aprovação de ninguém. Mas foi escolhida dia a dia, briga a briga, com a coragem mais rara que existe. E ficou.